Eu queria trazer uma polêmica pra mesa. Porque o Léo é o tipo de gente que a gente gosta de conversar que não fica em cima do muro, entendeu? Por isso que a gente convidou pro Stock Pickers. Com certeza. Você é ouvinte do Stock Pickers, falou que acompanha o programa, até brincou que você é, enfim, acho que já é amigo, né? Mas você é. Tem que sentir que a gente é assim com todo mundo que vem aqui, nossa audiência também, mas... você acompanha, sabe naturalmente que a galera de ações do Brasil que senta aqui na cadeira que você tá sentado fala que tá super otimista, né? Defendendo ali o Ibovespa, né? Vendendo o pão deles, né? E a maior parte das pessoas, você até brincou, né? Que se escutasse a galera falando da sua profissão ano passado, era pra você largar pra mudar de profissão, né? A galera continua mais ou menos com a mesma conversa, só que eles só desistiram de apostar contra. Foi só isso, mas assim, continuam dizendo que o S&P tá caro, que a bolsa lá fora tá caro pra caramba, etc e tal. Eu queria pegar a sua perspectiva, assim. Lá fora tá caro, assim, que nem estão dizendo, assim, tá muito caro, não dá pra investir, fica longe, mas também não aposta contra. E o Brasil, você que tem essa liberdade de investir globalmente, inclusive tem posições aqui no Brasil atualmente, tá essa pechincha toda? Como é que você tá enxergando essa questão? Boa. Começando pelo lá fora, assim, acho que vale um adendo que é se você... Uma das coisas que a gente estudou muito na fundação da Arbor foi cultura corporativa de país, né? Então, por exemplo, depois a gente fala da cultura corporativa brasileira, mas, por exemplo, a Alemanha, o livro até que eu vou comentar é sobre isso. A Alemanha, o Japão, UK, para dar 3 exemplos, né? Eles têm uma cultura corporativa muito diferente da cultura americana. Por exemplo, o Japão tem muitos zaibatsus, que são aqueles grandes conglomerados que tem tudo, stake em tudo. No UK tem muita empresa familiar e na Alemanha, durante muito tempo, era permitido cartel por contrato, então era muito mais o país na frente da empresa. Então, os Estados Unidos, ele é o país mais capitalista, né? Se você compara, por exemplo, a forma como o management fala, as metas corporativas, o compensation, é muito mais que o pessoal chama orientado a resultado, as empresas americanas, do que o mundo desenvolvido. Esses são 3 exemplos de mundo desenvolvido. Por que eu tô falando isso? Porque quando você olha o múltiplo do S&P, um dos motivos é esse, né? Porque você está comprando o melhor ativo do mundo. Então, como é o melhor ativo do mundo, eu acho que ele tem que ter prêmio para qualquer outro índice de bolsa, né? Então, acho que tem esse ponto. Eu acho que, quando a gente estava comentando, né, as tendências de tecnologia, agora a gente vê a bolha de AI, né? O movimento de AI, tudo está acontecendo lá. Então, quando a gente olhar o múltiplo do S&P tá 21 vezes, assim, é caro. Assim, qual é a abordagem comum? Eu traço uma média histórica, tá acima da média tá caro. Mas a média, ela é composta por uma cesta muito diferente de empresas, né? A composição do S&P mudou muito. Se você vai na época, no início do século XX, era só ferrovia. Aí depois você teve muito empresas tipo Procter & Gamble, Consumer Staples, depois de indústria financeira. Então, o S&P ele mudou muito de composição. Então, se você compara, o múltiplo de cada setor é muito diferente. Tudo isso para dizer que, eu acho que de forma nenhuma está muito caro. Sim, você pode argumentar que, o S&P está 21 vezes, a média é 18. Então você pode argumentar que ele está 15% acima da média. Mas aí você tem que considerar que o Premium Asset, você tem que considerar que mudou muito a média. Se você, por exemplo, olha uma análise que é o S&P peso igual, né? Em vez de você ponderar por market cap ou ponderar pelo weekly weight, que o pessoal chama, esse múltiplo já cai para 17, que é abaixo da média histórica do S&P. O lucro esperado do S&P é crescer 10% esse ano, 12% o ano que vem. Então, assim, conceitualmente, você pagar, sei lá, 17 vezes num negócio em dólar, né? Que eu acho que outro assunto legal de abordar dá para comparar um múltiplo em dólar com um múltiplo em real? Que eu acho que é um ponto também que o pessoal compara muito sem levar em consideração que está em moedas diferentes. Então, assim, eu acho que o S&P tá... Se eu fosse, o que você acha que vai acontecer com o S&P? Eu acho que ele vai compound por volta desse múltiplo em cima do crescimento de lucro. Então, se o crescimento de lucro a gente espera 10% ao ano, em média, eu acho que os últimos 100 anos o S&P deu 10% em dólar. Eu não acho que deveria ter uma grande mudança em cima disso, tá? E eu acho que algo positivo em cima disso é o fato de os juros lá tá muito, muito alto, né? Desde a época do Volcker, da década de 80, o ponto mais alto, e provavelmente vai cair. A renda fixa está muito alta, os investidores estão muito underalocados nos Estados Unidos. Então essa tese que os juros vai cair, vai vir em fluxo, também tem lá. Então a gente tá confortável, assim, é claro que
o nosso fundo são 23 ações, é muito mais bottom-up, a gente é muito mais, a Microsoft vai subir ou vai cair, mas a gente tem opinião, sim, no S&P e acha que ele tá num range razoável, assim, e acha que essa dinâmica dele ganhar mercados em outros, as empresas americanas ganhando mercado em outros países, né, eu acho que vai continuar, e isso vai explicar um crescimento de lucro maior do S&P do que de outras bolsas. Então o S&P eu acho que tô tranquilo. Falando do Brasil, eu sou viesado, né? A gente montou um negócio 10 anos atrás, quase como um counter-positioning ao investimento no Brasil, né? Mas eu acho que ninguém acorda um dia e pensa assim, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu vou investir num país de juros altos, imprevisível, que não cresce, com governo de esquerda e com problema fiscal, né? Eu acho que assim, é difícil você olhar para o Brasil e falar, caraca, eu tô super animado com o intrínseco do Brasil, né? Então, a foto não é boa, né, nessas variáveis. Eu acho que se você olha os últimos 15 anos, a gente fez um estudo que foi qual foi o crescimento real, acho que foi a mediana do crescimento real das empresas do Ibovespa. Eu acho que deu 1% real. Então, assim, o problema do Brasil, na minha opinião, é que o país cresce pouco e o setor que mais cresce não é capturado por empresas brasileiras, né? Porque, sem dúvida, o crescimento do Google, da Meta, da Microsoft no Brasil é muito acima do PIB do Brasil. Então, é como se tivesse um PIB menos tech, o crescimento do Brasil. Para dar um exemplo, é esperado que o setor de IT nos Estados Unidos vá de 5% para 10% de participação no PIB em 5 anos. Tá? Então, você pensa que o PIB nominal dos Estados Unidos vai crescer 4%, esse setor cresceria 19%, cresceria quase 5 vezes mais. Então, eu não acho que dá para você estar muito otimista com o crescimento de lucro das empresas brasileiras. É claro que você vai ter aquela empresa A, B, C ou D que vai fazer um ganho de market share, né? Tipo, o case da XP é um puta case. Claro que você vai ter esses casos, mas assim, se você olha o Asset Class Equities Brasil, eu acho que ele tem essa questão, que os lucros não crescem, né? Aí o que sobra é o trade do fluxo, né? Ah, não, mas vai vir, o pessoal tá andando alocado, o juros está alto, aí é o trade do fluxo. O trade do fluxo, ele pode acontecer, mas qual o problema, na minha opinião, assim, disso, assim, vamos supor, sei lá, a Belonga tá 5,90, vamos supor que a Belonga vai para 4,5, aí você ganha 20% de duration. Se acontecer amanhã, é bom pra caramba, você subiu 20% amanhã, mas se acontecer em 5 anos, você subiu 20% em 5 anos. Então eu acho que é um negócio que você tem, em tese, 20%, 30% para ganhar, que é a compressão dos juros, e você não tem prazo definido. Então, se acontecer rápido é bom, se demorar muito é ruim. Mas de novo, assim, a gente fez bons investimentos aqui, a gente acompanha, mas eu não tô super otimista, assim, com os ventos da economia brasileira. Não parecem tá indo pro lado que eu me deixaria mais animado, não.